Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com vocês todos os dias da sua vida. Que Ele siga o caminho de vocês por onde for, na saída e na entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, eu vou falar um pouco da queda do homem lá no Jardim do Éden, que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 3. O que eu vou, o assunto que eu vou falar está entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Vou falar alguns versículos, não vou falar todos, para não ficar muito longo a leitura aqui, que eu vou comentar também. Então, o capítulo 3 de Gênesis, assim está escrito no versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: E assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, do fruto, tornou-lhe do fruto. Vendo aqui no versículo 5, lhe abrirão os olhos e sereis como Deus. Então a gente temos que tomar cuidado quando nós queremos saber demais das coisas. Talvez você vê uma coisa, ouviu, ou, ou qualquer coisa que você ouviu, ou lhe falaram, ou você sonhou. Tomar cuidado com o que vai fazer, o que você vai falar para os outros, com o que você vai interpretar. Se realmente veio de Deus mesmo para você fazer uma profecia, falar de Deus para uma pessoa que Deus mandou um recado. Nós temos que tomar cuidado, é igual aqui. Tem que tomar cuidado com o que fala sobre Deus, o que não, o que está escrito aqui, tudo bem, está escrito. E o que não está, que às vezes a gente sonha, fica imaginando que Deus fez isso e eu vou passar para a pessoa. Isso temos que tomar cuidado para nós não estar sendo enganado e não enganar a pessoa, né? Porque às vezes você é igual ver notícia falsa. Já sai espalhando, aí quem vê já vai acreditando. Então você já está cometendo um pecado. Porque pode lá na frente causar consequências graves, não só para você, mas para o teu próximo. É a consequência do pecado.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e serei como Deus, conhecido do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Aqui Satanás, ele foi expulso do céu. Era Lúcifer, a estrela da manhã, a estrela d'alva. Então, como ele foi expulso de lá, por tentar querer tomar o lugar de Deus, por tentar ser um Deus, ele queria ficar acima de Deus, ter um nível acima de Deus. Ele queria se igualar a Deus. Então, Deus o expulsou de lá, tanto ele como os anjos que estavam do lado dele, que estavam contra Deus. Então, Deus expulsou ele e os seus anjos, porque quando Deus lançou eles para a terra, Deus passou a chamá-lo de Satanás, deu o nome do anjo Lúcifer de Satanás, e aos seus anjos espíritos das trevas, os espíritos imundos. Então Satanás fez isso com a mulher e conseguiu enganar a mulher, né, que é a Eva. E a Eva enganou Adão, conseguiu enganar o homem. Então, o que Satanás tentou fazer lá, a Eva também praticamente ela quis saber como Deus. Ela caiu na cilada do demônio, de Satanás, quando ele falou: passar lhe abrirão os olhos e sereis como Deus, e passarás a saber do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos que tomar cuidado quando nós não nós é, quando nós queremos saber demais o que não é para você saber, o que Deus não te deu autoridade, né? Quando quer saber demais que nem Deus, querendo se considerar um Deus, isso é perigoso para a vida da pessoa, porque Deus vai pedir contas a você, a mim, né? Então temos que tomar cuidado. Isso é muito grave. Aí nós vamos para o versículo aqui em diante. E comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E o versículo 7 fala: E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja aqui, eles não sabiam nem o que era o bem e o que era o mal. Eles não sabiam nem o que era o bem nem o que era o mal. Eles viviam na paz onde eles estavam. Aí quando comeu, os olhos lhe abriram. É tanto que eles perceberam que ele estava nu e se esconderam no mato, pegou as folhas e se cobriram a nudez deles, né? Um dos outros. Veja o que o pecado faz. Ele pode, o pecado que nós comete em nossas vidas, eu falo em vários tipos de pecado que nós faz hoje, em pensamentos ou físico, qualquer tipo de pensamento, ofensas, né? Veja o que ele pode fazer você enxergar. Ele, ele fazendo você enxergar a maldade que você fez no próximo ou no outro, ou qualquer coisa, ele vai te trazer consequências muito graves para a tua vida, para a minha vida, aquele que cometer qualquer
maldade em pensamento ou fazer o ato, né? Veja o que ele vai abrir os teus olhos para fazer. Por isso que a gente tem que ter a proteção de Deus para livrar esses mau pensamentos, para livrar dessas vontades de maldade, para fazer o bem, para que nós fechamos os olhos para as coisas ruins, para as coisas do mal e abrir os olhos só para as coisas de Deus, para amar o nosso próximo como a si mesmo, como Deus pede. Aí vamos seguir o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Tá vendo? O que acontece quando você está afastado de Deus, quando você pratica coisa errada? Porque quando Deus tenta lhe procurar através de uma palavra, de uma pregação de alguém, você tem medo de abrir a Bíblia para ler a palavra de Deus, porque o inimigo não quer deixar você enxergar a Deus. Ele não quer deixar você parar para ouvir a palavra dele. Porque ele quer isso, que você se esconda da presença de Deus. Ele não quer que você busque o reino de Deus. É isso que acontece quando nós se entrega aos caminhos errados, às coisas erradas, aos pensamentos errados, né? Veja, veja o que Deus perguntou para o homem e para a mulher. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Olha aí, ó. Quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que cometeste o pecado contra o teu próximo? Foi o olho grande, a vontade, a usura, né? A, querer a fama, querer ficar rico, querer as coisas, a força, querer ganhar as coisas tudo fácil, enganando o seu próximo com palavras de toda espécie. Perguntou Deus, lhes Deus, que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Você aprender a fazer o mal, Deus vai te pedir contas no dia do juízo. Vamos parar, vamos parar e buscar o reino dele, aqueles que não buscam ou que têm dúvida, porque ele é a salvação. Deus é misericordioso, ele perdoa qualquer iniquidade, aquele que se arrepende do fundo do coração. Então, então disse o homem à mulher, que, então disse, veja o que, que a mulher, que o homem falou, que é Adão, né? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O homem falou que a mulher enganou ele e ele foi e comeu. E a mulher
falou que a serpente o enganou e ela comeu. É isso que o inimigo quer, te enganar. Isso está acontecendo todos os dias da nossa vida, nos dias de hoje, em 2024, e está se evoluindo mais ainda, está piorando. Então veja os castigos que o Senhor deu para os três. Né? Veja os castigos que está no 14, né? Veja aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais silváticos. Hastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse foi o castigo para a serpente. Né? Aí vem a mulher. Um castigo praticamente que ficou para nós, né? A nossa descendência hoje. E a mulher disse Deus, e a mulher disse: multiplicarei o sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aí vem para o homem, que está no versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, que eu te ordenará, não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o seu sustento durante os dias da tua vida. Então o Senhor falou: do suor do teu rosto tirarás o sustento da tua terra, da terra o teu sustento, o teu pão. Então disse aqui no versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Hás assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Veja esse versículo aqui, que interessante, o 22, o versículo do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Para que ele não comesse da árvore da vida e vive eternamente, o Senhor o expulsou eles do jardim e colocou um querubim de guarda. E expulsou o homem, e o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de livrar a terra de que fora tomada. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o Senhor expulsou eles para que eles também não corressem o risco de comer ali o fruto da árvore da vida, que é a vida eterna, né? Que é essa que nós temos que ter. Foi por isso que Jesus veio. Quando ele veio, que ele morreu, deu a vida para nós, para que nós tenhamos a vida eterna e abundância. Mas para isso nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, o reino dele, que é a palavra dele. Toda esta palavra é sagrada, a Escritura. Então, vamos tomar cuidado com,
com que pode abrir os nossos olhos para a gente ver coisas que não é para nós ver. Vamos abrir os olhos para as coisas de Deus. Por isso que nós temos que focar a nossa mente sempre em Deus, em oração, ler a Bíblia, que é a palavra dele, para ele abrir os olhos, o seu e o meu, só para coisas boas, para nós enxergar só coisas boas, para nós enxergar o caminho que ele vai nos conduzir, porque são dois caminhos, um é perigoso e o outro, ele é, como eu posso dizer, um é, um é perigoso porque ele é muito largo e tudo lá é fácil, e o outro caminho ele é difícil, tudo lá é difícil para se conquistar, mas também quando ele é conquistado, lá você vai encontrar paz, lá não vai existir mais morte, lá você não vai ter dor, sofrimento, você vai se sentir como Adão e Eva estavam no começo do Jardim do Éden, sem pecado. Vai ser assim os céus. E se você observar ali, Deus só deu o nome de Adão e Eva depois do pecado, que Deus começou a chamar de Adão, no versículo 17. E Adão chamou sua mulher de Eva. Porque pode ver nos versículos da Bíblia lá que Deus trata só homem e mulher, esposa, homem e mulher. Não fala de Adão e Eva. Só depois que eles pecou que passou a ter o nome. Então nós somos todos descendentes de Adão e Eva. Mas Deus perdoa a todos. Ele quer que nós andemos no caminho porque o inimigo ele está aí em todo lugar, querendo abrir os seus olhos, o meu, para fazer maldade, para curiar a vida do teu próximo, tentar tomar, que nem vamos dizer, golpe, dando golpe por aí, se engrandecendo do suor dos outros. Deus vai pedir contas, Deus vai cobrar, sim. Se você não se arrepender, aquele que não se arrepender do que anda fazendo, vai sim, Deus vai pedir conta. Mas aquele que se arrepende, ele é perdoado. Então, leia a palavra dele, a Bíblia, faça a vontade dele, porque Deus te ama. Deus te ama do fundo do teu coração, do fundo do coração dele, porque o nosso coração nós somos pecador, a nossa carne é fraca. Então nós temos que ser forte, porque por mais que nós venha tentar buscar a não pecar, nós vamos pecar sim, mas tem pecado que pode ser evitado, diminuir, tem pecado que muita gente para de fazer. Então, algumas coisinhas tudo bem, não é normal, mas Deus entende que nós somos pecadores, nascemos pecadores. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo te conceba todos os dias da tua vida e te leve em paz e cure suas feridas, que Ele habite na sua tenda, que é a tua casa, e cure todos, e que nem o mal consiga habitar na tua tenda, porque a presença do Senhor não vai deixar, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.